polarização é quando você tem um lado que afirma alguma coisa e um outro lado que nega. Então, esses lados estão em conflito e cada lado eles não conseguem conversar e se entender e é como se eles quisessem se matar, basicamente. Então tem esse grande conflito. A polarização ela é algo que, em alguns lugares, ela vem de longa data e em outros ela aparece momentaneamente. Eu acredito que uma das coisas que mais desperta a polarização, principalmente nesses países que não tem lá um histórico muito forte disso, como o Brasil, são momentos de crise, né? Em momentos de crise, essa polarização ela se acentua muito, porque as pessoas elas vão tentar buscar respostas no mais radical. Começa uma polarização sobre ideias, sobre interpretações da realidade que vão propor uma saída pela esquerda ou que vão propor uma saída pela direita. Então, acho que são nesses períodos históricos de crise, então, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, enfim, crises econômicas importantes da década de 70, Guerra do Oriente Médio, eu acho que há uma polarização em diferentes níveis e eu acho que intensidades. Polarizações que podem levar a uma guerra civil, polarizações que podem levar a uma guerra internacional, polarizações que podem levar conflitos étnicos, conflitos sociais, e que eu acho que se materializam em períodos de crise. Bom, a polarização tal qual a gente está vivendo, né? Ela é uma coisa de fato que, assim, ela invadiu a nossa vida privada, que a gente não viu antes, né, em nossa vida, essa invasão da vida privada por essa questão política. Tá? Então, assim, de fato eu acho que me parece que tem uma coisa nova mesmo, nessa última década, nova no contexto da história recente do Brasil, tá? Que é esta invasão da política na vida privada, né? Mas, assim, apesar de ser novo no Brasil, se a gente for olhar também historicamente, isso já aconteceu em várias épocas, de famílias se dividirem por causa de questões políticas. Parentes se estranharam e vários estranhos se irmanaram. Né? É isso que as polarizações costumam fazer na história. Eu acho que a polarização ela é um fenômeno que se encaixa na ruptura com a normalidade, com essa normalidade da estabilidade tanto econômica quanto política. E aí quando você tem uma crise política, quando você tem uma crise econômica, que começam a aparecer contradições na vida cotidiana, então o desemprego, a redução do salário, a retirada de direitos. Desde 2013, o Brasil vem passando um período de muitas reivindicações, grupos vão indo cada vez mais ao extremo, né? Eu acho que tudo começa em 2013, na minha opinião, em que a esquerda vai para a rua, em que alguns movimentos mais conservadores vão para a rua, e aí começa esse movimento das pessoas reivindicarem contra algumas pautas. Em 2014, o que desperta a polarização é o antipetismo, tenho essa impressão. A Esther Solano, que é uma socióloga, fala também sobre isso. O antipetismo, acho que o PT ele é o centro dessa polarização. Essa polarização, eu acredito que ela acontece muito justamente nessas horas que a população está buscando alguma saída para alguma coisa, né? E o Brasil ele já tem aí uns quase 5 anos no mínimo 5 anos de uma crise muito grande. Então, dessa vez a população foi lá e a população do Brasil historicamente faz isso, buscou num conservador as respostas para a crise, né? E não é só exclusividade do Brasil. A polarização é a falta do meio termo, né? A falta do tão falado centro democrático aí. Enquanto a gente ficar nisso, você vai agradar muito, 30%, você vai ter 30% que não se importam, e você vai ter 30% que acham que o presidente é o demônio. Então, eu sinto que a polarização ela começa com o antipetismo e agora ela foi indo muito... são grupos que vão se distanciando, né? Um vai para um lado e o outro vai para o extremo outro. Eles vão indo para extremos. Eles vão indo em direção opostas e um nega a identidade alheia. O que a gente tem no debate público brasileiro desde 2013, são radicalismos. Polarização talvez seja isso, radicalismo. Gente que quer chegar lá e vender todas as empresas públicas e gente que quer chegar lá e estatizar o que já foi vendido.
que se você for falar em polarização, a polarização vai muito além da questão do debate político, né? É um país com 400 anos de escravidão, é um país no qual até 100 e poucos anos atrás, se a minha mulher me traísse, eu podia matá-la, né? Se eu acreditasse que a minha mulher me traiu, eu podia matar ela. Isso não é muito tempo atrás, isso é no tempo dos nossos avós, tá? Então, assim, é um dos países que mais mata transexuais do mundo. Então, talvez seja uma ilusão também a gente acreditar que a polarização é uma invenção da política. Eu acho que polarização é um termo que a gente usa muito para se referir a divisões muito marcadas no debate político em torno de certos tópicos nos quais os polos não dialogam muito. Os polos debatem dentro dos próprios polos, mas não dialogam entre si. Então, eu acho que polarização é um pouco esse termo, quando a gente olha para a esfera pública, e ela tem esses polos que não trocam, eles acabam ficando divididos. Essa relação entre eles muitas vezes acaba até sendo hostil.